Olá, estamos aqui para falar sobre o livro Ensaio sobre os Deuses Depressivos, do Seymour Glass. Esta edição que eu tenho em minhas mãos é a 4ª edição, né? Então, vamos lá. É um livro curto, certo? É um livro pequeno, eu li apenas em um dia, né? Em poucas horas eu li, né? Este é o sumário, né? E quais foram as partes mais interessantes que eu achei do livro? Então, aqui na primeira parte, sobre Heráclito e a câmera fotográfica, ele começa dizendo assim, né? Na verdade, nem é o próprio Seymour Glass. Ele traz uma citação do Chesterton, né? A repetição é fatigante para as almas cansadas dos mais velhos. Então, fica aí a interpretação. E aí ele traz em seguida, né? Fala um pouco sobre Heráclito, sobre metanoia, né? E ele diz que um campo de sabedoria que exige uma vida inteira de dedicação para ser cultivado é ir em busca de si mesmo. Eu fui em busca de mim mesmo. Essa parte aqui embaixo, animais não morrem, seres humanos sim. Eu coloquei esse ponto de interrogação justamente por isso, né? Como assim, Seymour? Animais não morrem, seres humanos sim. Animais morrem, poxa, né? Não entendi. É um termo filosófico que ele está usando aqui, né? Aí não sei. E aí ele traz o seguinte: conhecer-se a si mesmo é mergulhar em si, é movimentar-se em espaços densos, escuros, sufocantes. Poucos são capazes de ir lá no fundo, naquela gruta da alma, no subterrâneo. E aí, essa daqui, né, gostamos bastante do que estava escrito, né, é um ponto a ser refletido, realmente é para refletir. Ele diz o seguinte: temos a obrigação, semelhante aos critérios cartesianos, de tornar público, claro e distinto a sexualidade, a maternidade, a paternidade, a profissão, a felicidade, a viagem, enfim. Os aplicativos são pensados para isso, Facebook, Instagram, Twitter. E aí ele ainda diz: para cada necessidade que os desejos têm de tornar públicas as mais diversas dimensões da nossa privacidade, um aplicativo é criado. Então fica, né, aí a reflexão para essa autoexposição que nós fazemos, né, nos dias a dias da nossa própria vida, né? A gente expõe demais coisas que não são necessárias e são desnecessárias para o público ver. E parece que a gente gosta dessa exposição, né? Nós gostamos de sermos aplaudidos pelo público, de sermos aplaudidos pela nossa audiência. E aqui minha paróquia é devorada pelo tédio. Ele diz: o tédio é uma doença que se alastrou silenciosamente, uma doença da alma que se tornou epidêmica, doença grave. Ela nega qualquer movimento. É a mais pura inércia. O homem entediado não é somente um homem cansado.
pois quem está cansado ainda deseja descansar. O tédio é o limbo das emoções, puro desespero, visto que a alma humana não consegue permanecer absolutamente em repouso. Né? Nós percebemos que a estrutura desse livro são pequenos ensaios, né? 1, 2, 3 páginas. Ele traz um tema, escreve sobre o tema em 2, 3 páginas e traz logo as referências das páginas citadas, né? E aí ele já parte para outro tema. Aqui, O Riso da Desgraça, ele traz esse autor aqui, Byung-Chul Han, não conheço, né? Eu achei interessante porque não é um autor ocidental, né? Pelo que o nome indica, seja oriental, né? Não conheço, vou procurar conhecer. Aqui, essa parte. Preferimos hortas a flores, onde o ser humano, ele quer dar utilidade em tudo, né? E ele às vezes despreza o belo, porque o belo é inútil, e tenta colocar uma coisa útil no meio. Bora lá. Sempre me lembro da passagem de Os Miseráveis, de Victor Hugo, em que o bispo de Digne, ao caminhar por um jardim um tanto danificado pelas construções mal feitas, é interrompido por Madame Magloire, que lhe dirige a seguinte proposta maliciosa: Excelência, o senhor que costuma tirar proveito de tudo, olhe aqui um canteiro inútil. Seria mais proveitoso plantar saladas que cultivar flores. Nós somos o eterno espírito de Madame Magloire. Preferimos o feio útil ao belo inútil. E aqui a respeito de experimentar as religiões, né? Onde a gente tenta, né, escolher e mudar de religião de acordo com as nossas preferências, de acordo com a nossa vida. Com isso, somos obrigados a experimentar novas formas religiosas. Sim, experimentar, como se estivéssemos experimentando roupas. Se serve às nossas concepções, permanecemos. Se afeta o nosso modo de vida, abandonamos. E ele ainda diz assim: nenhuma civilização foi erguida sobre os princípios inteiramente seculares. Quando a religião decai, decai, portanto, todo o povo. A fragmentação da fé precede sua diluição. Se esse processo de experimentação religiosa continuar, o fim é um só: a descrença completa. Aí aqui sobre demônios públicos, vamos ver o que ele diz. O diabo é aquele que nos faz viver sem pesadelos, sem tormentos, sem angústias. Uma alma sem inquietação é uma alma em perigo. Aí a citação do cardeal Newman. O caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual. Um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. Ele parafraseou aí o Lewis.
E aqui sobre os bodes expiatórios da sociedade secular. Ele traz que essa distorção é derivada do sentimentalismo de Rousseau, que fazia questão de proclamar o amor à humanidade, enquanto desprezava seus filhos, que foram todos abandonados no orfanato. Isso eu não sabia, né? O livro traz isso e eu vou pesquisar, mas por que os professores não falam sobre isso, né? Rousseau com suas ideias e no final das contas ele, como um ser humano, uma pessoa, abandonou os próprios filhos, né? Então é de se questionar isso, é de se refletir, é de se ficar pensando por que isso é omitido pra gente, né? E aqui sobre o culto da utilidade. Para que servem o amor, a filosofia e Deus? Para nada. A filosofia, o amor e Deus são inteiramente inúteis e assim devem permanecer. Então, né, se a gente atribuir um sentido, uma utilidade ao amor, à beleza, a Deus, acaba descaracterizando o sentido daquela coisa. E aí ele trouxe uma afirmação que eu fiquei maravilhada e serve para jogar na cara de muita gente. Aliás, precisamos das atividades consideradas simples: jogar videogame, tomar sorvete, saborear um café ou amar o próximo. Porque ele traz que são essas coisas simples que dão sentido à vida. Então, o povo que diz, né, você já é um adulto, negócio de jogar videogame, coisa de criança. Um filósofo diz que é necessário. Então, apenas um doente, ele afirma, trabalha com finalidade de trabalhar. Quem é saudável trabalha para descansar, né? Então, não devemos ser aqueles workaholic, né? Aqueles trabalhadores compulsivos que colocam o trabalho acima de todos os aspectos da vida. A busca desinteressada por Deus é o que há de mais em alto nível de conhecimento. Então, né, muito boa essas reflexões que ele faz a gente ter. E aqui sobre barulho e culto à ignorância. Ele traz, né, eu marquei, né, graça, porque eu não sabia o significado. É difundir, espalhar. Então, ele cita que os professores, por exemplo, costumam sair esgotados, sem inspiração para nada. Isso sair, pessoal, da sala de aula. E realmente, né, eu sou professora e isso acontece, né? A gente se sente desgastado, como se as nossas energias fossem sugadas da gente. Então, desejam se afastar, os professores, né, o mais rápido possível do lugar, em busca de silêncio, para que a paz interna seja restaurada. Com anos em ambientes assim, é impossível sair ileso. Entre os diversos motivos para o adoecimento dos docentes, a algazarra contínua é um deles. E aí diz muito sobre o nosso trabalho, né? Tentar ensinar em meio ao caos. E aí ele ainda cita o seguinte: desde a infância,
A escola esvazia o desejo pela aprendizagem. É comum os alunos saírem com ódio e desprezo pelo estudo. Senão o processo de deseducação, através do qual o sujeito sai pior do que entrou, tanto em relação ao caráter quanto ao intelecto. É difícil lidar com isso. Depois ele cita: os partidos políticos de cunho totalitário sempre se julgam capazes de interpretar a vontade do povo. Consideram-se deuses que sabem o que é melhor para todos. Aqueles que desconhecem o caminho da verdade sempre falam em nome do povo. E, finalizando, a esperança dos homens ocos, ele trata que o coach é o profeta do vazio. Sim, aqui nesse canal todos somos contra coach. O coach contemporâneo é aquele que veio para libertar os demais do vazio, da falta de sentido. Ele tomou o lugar dos santos, dos padres da própria igreja. Aliás, sua promessa é semelhante à das religiões, com uma diferença crucial. Tudo depende exclusivamente do indivíduo, do seu trabalho, do seu esforço. Nesse caso, o coach é uma espécie de atualização do diabo. A carga de culpa é jogada inteiramente no próprio indivíduo. Então, essa é a última citação aqui dos deuses depressivos. E fica aí, a nossa recomendação de livro. Muito, muito bom, excelente. Obrigado por trazer esta obra, Seymour Glass.